Está colocado para o sistema capitalista mundial um novo colapso para o próximo período. Grandes bolhas financeiras têm crescido de maneira acelerada, principalmente a bolha da dívida pública, a bolha imobiliária e a bolha do crédito. O endividamento generalizado no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a dívida pública já superou os 20 trilhões de dólares. Que se colocamos as dívidas das empresas, o orçamento não provisionado das guerras, das aposentadorias, as dívidas das famílias, as dívidas dos estudantes, dá pelo menos de 70 a 100 trilhões de dólares, sendo que o PIB mundial hoje está por volta de 75 trilhões de dólares. No caso da China, a dívida das empresas se encontra em aproximadamente 175% do PIB, ou 20 trilhões de dólares. Os números são inacreditáveis, não dá nem para quantificá-los. Mas acontece que a economia como um todo, ela gira em grande medida em cima da especulação financeira. O grande capital não consegue mais extrair lucros da produção e por isso se vê obrigado a jogar o grosso do capital, que não consegue aplicação na produção, na especulação financeira. E a própria especulação financeira se encontra engasgando. A Reserva Federal, que é o Banco Central norte-americano, ela tem aumentado as taxas de juros, porque conforme a economia vai se engasgando, aparecem volumes maiores de capitais parasitários que são aplicados na especulação financeira como os chamados high yields, ou capital volátil. E dessa maneira, o que nós temos é que, se com as taxas de juros baixas, a taxa de remuneração desses capitais podres diminui, conforme aconteceu, por exemplo, de 2013 a 2017, e as taxas de remuneração desses capitais caíram de 15% para 3%. Então, isso tem criado problema, com um problema ainda maior colocado para o próximo período, e com isso eles têm se movimentado no sentido de buscar estabilizar a situação. Só que isso não é fácil, porque as taxas de juros baixos têm a ver com a necessidade do grande capital se financiar para aplicar na própria especulação financeira. O mundo foi convertido numa espécie de grande cassino mundial, que se encontra numa encruzilhada, onde se encontra entre a cruz e a espada. A crise é muito grande na Itália, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Nos Estados Unidos, com o fim do NAFTA, aumento do protecionismo, principalmente com a China, e aumento das contradições com a Rússia e contra a China, principalmente a atuação em relação à Coreia do Norte, que o problema não é a Coreia do Norte, o problema é a região Pacífico da Ásia, onde o Pentágono movimentou a metade do orçamento. A crise é monumental. É só uma crise explosiva que só pode dar lugar a grandes guerras para o próximo período. Com as leis que Marx descobriu do capitalismo e que documentou no livro O Capital, elas não somente que estão atuando, senão que elas estão mais exacerbadas do que nunca. E nós vivemos uma etapa, conforme Lenin descreveu no livro chamado O Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, uma situação que as contradições as leis atuam de maneira mais exacerbada em escala mundial, e que é um período que somente pode levar a grandes crises, a guerras e a revoluções. Além disso, aquela ideia propagandeada pela grande imprensa mundial de que por meio de regulamentações a crise poderia ser contida, isso é uma tese falsa. Por exemplo, o chamado shadow banking, o mercado dos fundos hedge, altamente especulativos, dos high yields, ou capitais podres, dos derivativos financeiros, isso não é regulamentado.
para os derivativos financeiros pagarem 0,01% de taxas de imposto, conforme a União Europeia tentou aplicar, isso virou um escândalo e não conseguiu ser feito. Ou seja, uma economia altamente podre que está indo para um novo colapso capitalista mundial que não poderá ser contido por meio de mecanismos jurídicos. É o próprio mecanismo da crise do capital avançando. Convidamos a todos para assistirem os nossos vídeos no canal Gazeta Revolucionária do YouTube, lerem as nossas matérias no nosso site gazetarevolucionaria.com.br e assistirem os nossos hangouts nas terças-feiras às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília.